Queridos irmãos, gostaria de saudar a todos com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor Jesus. Hoje trago a pergunta: após o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo continuará na terra? Antes, gostaria que os irmãos se inscrevessem no canal, clicassem nesse botãozinho vermelho, apertasse o gostei e também o sininho aqui embaixo para receber as novas notificações. Queridos, o Espírito Santo não sairá da terra após o arrebatamento da igreja. Veremos que a Bíblia em Salmos 139, o 7 diz, Davi diz, para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Não devemos esquecer que o Espírito Santo é Deus, em que é onipotente, onipresente e onisciente. Então a sua onipresença deixa ele em todos os lugares. Veremos que nesse período da grande tribulação será um período de muitos milagres, né? Será um período em que Deus manifestará a sua glória também aqui no período tribulacional. Apesar de muitas perseguições, muitas dificuldades impostas pelo anticristo, mas Deus estará com o seu povo também através do Espírito Santo. Queridos, em João, capítulo 15, e o versículo 8, Jesus diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ora, nós vemos no período da grande tribulação milhares de cristãos se arrependendo e aceitando o evangelho do reino. Veja que Joel também, no capítulo 2, faz menção da promessa da efusão do Espírito. Veja, Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, diz, e acontecerá, pois, que derramarei o meu Espírito, fala de totalidade, o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos. Nós vemos a atuação do Espírito Santo aqui na profecia, nos sonhos. Os vossos mancebos terão visões. Também os vossos servos e vossas servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então, queridos, o Espírito Santo não estará ausente após o arrebatamento da igreja. Veja, o 30, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor aqui fala da segunda fase da segunda vinda de Cristo, que é o aparecimento de Cristo em glória, em que Cristo virá pessoalmente juntamente conosco e seus pés estarão ali no Monte das Oliveiras. Então, e o 32, para finalizar, diz, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Vemos aí milhares de convertimentos, né? Milhares de convertidos. Fala de escapar, sobreviventes. Evidentemente será um período difícil, um período tribulacional, em que o anticristo, a besta, perseguirá os judeus e também aqueles novos convertidos, né? Aqueles que ficaram para trás no período do arrebatamento e que aceitarão a Jesus naqueles dias. Então, queridos, nós vemos que em Atos 2, Pedro, no seu discurso, ele fala desta profecia de Joel. Ele diz, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí ele repete
a profecia de Joel. Teve início nesses dias e terá sua conclusão total, não é, naqueles dias do período da grande tribulação. Veja que ele diz: e mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ele repete praticamente o que foi falado em Joel. Veja que os versículos se coadunam. Nunca houve esse cumprimento de sangue, fogo, lua se transformando em trevas, sol se transformando em trevas e lua se transformando em sangue. Nunca houve a realização dessa profecia. Terá a sua realização no período tribulacional. Mateus 24 e 29 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Também é falado em Apocalipse 6 e 12, quando é aberto os selos. No sexto selo, diz: olhei e eis que houve um grande terremoto na terra, o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, queridos, trata-se claramente do período tribulacional, em que Deus fará grandes prodígios e milagres naqueles dias, salvando o remanescente de Israel. Eu pergunto, se o Espírito Santo saísse da terra, como o remanescente de Israel iria aceitar o Messias, converter-se ao Messias? Não tem base o Espírito Santo retirar-se da terra. Nós podemos ver também em Apocalipse que ele levantará 144 mil que pregarão também o Evangelho do Reino e convencerão a muitos através do Espírito Santo de Deus. Nós vemos também duas testemunhas também que pregará o Evangelho do Reino. E no final elas serão mortas e haverá um grande terremoto, e nesse terremoto muitas pessoas também terão temor e aceitarão a Jesus como seu Salvador. Então, queridos, fica claro, nós vemos, para finalizar, em Apocalipse capítulo 7, todos esses que aceitaram a Jesus no período da grande tribulação, chegando no céu depois que viraram mártires. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz: depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, nações, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas com palmas nas suas mãos. O 14, ele responde: meu Senhor, tu sabes, disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação. Então fica claro em que o período da grande tribulação, Deus não deixará seu povo sozinho. Esses 144 mil que levará o Evangelho do Reino, continuará pregando até que eles sejam tirados da terra. Então, queridos, vemos que o Espírito Santo continuará atuando na terra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueçam de dar o seu gostei e ativar o sininho para receber as novas notificações. Deus abençoe a todos.